Hoxe imos ter outra actividade máis do grupo de investigación en Instagram, neste caso tamén dun proxecto de investigación que temos sobre movilización social e poder local, a España rural entre a continuidade e o cambio político, no final do franquismo da transición, pero imos falar hoxe non de España, senón que imos falar de Portugal e imos falar tamén dunha parte de Portugal que o noso convidado conceptúa, supoño que non só el, como Portugal mediterráneo, que sería, digamos, máis ou menos as rexións do Algarve e do Alentejo interior, supoño, ou todo o Alentejo. Já vou explicar mellor, non? Bueno, pois nada, comentarvos que para min é para Instagram unha satisfacción poder ter hoxe a Renato Miguel do Carmo. A verdade, había bastante tempo que estábamos intentando que viñera, este curso de uso en ocasión. Conto vos así brevemente, ele é sociólogo, é profesor auxiliar do Departamento de Socioloxía do ISTE, na Universidade de Lisboa, é tamén subdirector do Centro de Investigación e Estudos de Socioloxía, CIES, na mesma universidade, é director do Observatorio das Desigualdades, e tamén membro da rede Inequality Watch, unha rede europea. E, entre outras cousas, foi tamén director uns anos da edición portuguesa do Le Monde Diplomatique, foi tamén activista social e político, eso mantivo, digamos, e manteno permanentemente, non? Moi en relación tamén con as súas situacións de traballo. As súas liñas de investigación pois son diversas, son variadas, entre elas, como podedes supoñer un pouco polo que dixen antes, pois están as desigualdades sociais, tamén traballa sobre a mobilidade espacial, que algo nos falará diso hoxe, traballa sobre o estado social e as políticas públicas, e tamén está especializado en estudos urbanos e rurais, que é un pouco esta última liña en relación a que o convidamos fundamentalmente. Bueno, tendes na web de Instagram e no anuncio da conferencia tendes tamén cumprida información das súas publicacións e das publicacións máis recentes. Direi que neste ano 2018 pois é coeditor de 2 libros, un leva o título de Desigualdades Sociais, Portugal e Europa, e outro é un libro con autores, coeditores de varios países que se chama Reducing Inequalities, a Challenge for the European Union. Son simplemente as últimas 2 mostras dunha produción moi dilatada nos últimos 15 anos. Xa sen máis, pois deixo-vos comentar. Obrigado. Bom, eu vou falar em português. Penso que me compreendem, portanto, não vou falar em portunhol, portanto, eu penso que é melhor falar em português, falarem mal portunhol. Antes de começar, agradeço o convite do Daniel, que já é um amigo, enfim, de longa data, já nos conhecemos há mais de 10 anos. E agradeço o convite por estar aqui. Agradeço duplamente o convite por estar aqui e também o facto de, a partir deste pretexto de vir aqui, acabei por fazer algo que no início nem estava a pensar fazer, que é, no fundo, vou apresentar 3 estudos que eu desenvolvi ao longo de quase destes últimos, já lá, não são 20 anos, mas para lá caminham. E são estudos que eu desenvolvi na área da sociologia rural e urbana, portanto, mas focados sobretudo no rural, mas sempre com perspectiva pluridisciplinar e, portanto, no diálogo com outras áreas, nomeadamente a geografia e também a história. Eu não vou, enfim, estávamos a falar disso, enfim, não vou falar do período anterior à transição para o século XXI, que é isso que define aqui a comunicação, mas de facto, enfim, tenho também algumas análises históricas sobre as transformações ocorridas no Alentejo, fundamentalmente do ponto de vista das composições sociais, fundiárias, que ocorreram na segunda metade do século XX. Portanto, isso também estudei.
E, portanto, eu espero dizer que, no fundo, o que eu vou aqui apresentar é uma espécie de uma panorâmica desses estudos, mas a partir de problematização, ou seja, vou, no fundo, organizei a apresentação em 4 pontos que, no fundo, são 4 pontos que orientaram a forma de olhar para o rural. Ou seja, e o que eu fiz ao longo deste período foi, no fundo, olhar a partir de um conjunto de perspectivas que ponham em causa algumas ideias feitas relativamente ao rural. E, portanto, no fundo, para além da análise empírica que fui fazendo, e estes estudos são todos estudos que assentam investigações no terreno, não é? Portanto, não são meramente conceptuais, mas a minha ideia foi, no fundo, também fazer aqui uma análise teórica, problematizante, de desconstrução de algumas noções sobre o rural, que de certa maneira se foram generalizando, uma espécie quase de pré-noções. E então eu tive mais ou menos a perceber como é que poderia organizar isto. Não sei se vou ter tempo para tudo, mas o primeiro ponto é precisamente desconstruir estas visões dualistas do território, entre o urbano e o rural, como se elas fossem divisões estanques, e perceber que, em grande medida, o que nós estamos a estudar são espaços em que existe a mistura, existe a relação. E aqui vou focar no caso do Alentejo. Portanto, o Alentejo é a maior região do país, portanto, que está ao sul do Tejo, precisamente, Alentejo, Rio Tejo, Alentejo, e é uma zona de grande propriedade, uma zona de latifúndio, portanto, muito próximo do que é a Andaluzia, não é? Portanto, ou seja, grande propriedade, povoamento concentrado, em aldeias, pueblos e cidades, não é? E, portanto, é uma zona, digamos assim, de latifúndio. E a partir deste estudo, que no fundo teve na base da tese de doutoramento, que depois deu origem a uma publicação, a várias publicações, eu, a partir da análise do Alentejo, vou desconstruindo essas ideias feitas, não só sobre o rural, mas também sobre o próprio Alentejo, não é? Como sendo uma região relativamente hegemónica ou homogénea, e perceber de facto que tem que haver uma análise, uma perspectiva mais complexa sobre o meio rural, não é? Que muitas vezes é estudado, interpretado, enfim, apresentado como sendo um espaço relativamente homogéneo, em que as pessoas vivem de determinada maneira, e por aí diante, e de facto não é nada assim. E para fazer isso, fui trabalhando alguns conceitos, nomeadamente o conceito de mobilidade espacial, ou seja, perceber que em muitos destes territórios as pessoas que lá residem e trabalham movem-se, e movem-se de uma forma muito diversificada, não é? E, portanto, desconstruindo esta ideia, não é, muito arraizada, sobretudo numa determinada representação do urbano, não é, sobre o rural, não é, do citadino sobre o rural, de que no espaço rural as pessoas basicamente estão fixadas no território. E não é assim, nunca foi assim. Aliás, vocês de história sabem melhor do que eu, nunca foi assim. E, portanto, olhar para o território como um espaço, para o território rural como um espaço de forte dinâmica do ponto de vista da mobilidade espacial. Não é? E é claro que a minha análise é mais centrada neste período, não é? No período final do século XX, início do século XXI, mas faço também algumas análises anteriores e, sobretudo, tenho a noção, também porque sou de origem, enfim, a minha família é toda família agrícola, não é? Portanto, e tenho a memória, digamos assim, até do ponto de vista, e costumo usar falar disso, não é? Dos meus avós, dos meus bisavós, não é? Em que, basicamente, as histórias que contavam desses tempos, não é? Do princípio do século, ou do século XX, são histórias em que as pessoas, de facto, estavam constantemente em movimento. Portanto, e para mim sempre fez muita confusão, mesmo durante a licenciatura, no curso, quando se falava do rural, olhar sempre para o rural de uma forma que, do meu ponto de vista, não fazia muito sentido, porque de facto eu não tinha essa ideia de que as pessoas viviam nas suas comunidades, trabalhavam nas suas comunidades, enquanto se moviam e morriam, nasciam e morriam nos mesmos espaços, não é? Sem ter esse fluxo de mobilidade. Portanto, eu tenho trabalhado muito a questão da mobilidade, e a minha ideia é precisamente considerar que a mobilidade, como diz aí, é uma dinâmica constitutiva do próprio espaço rural. Não é algo também recente.
É algo que faz, em grande medida, sempre fez parte do espaço rural. E eu aqui vou utilizar outro estudo, que é um estudo que eu publiquei a partir de uma investigação que coordenei sobre o Algarve. Portanto, o Algarve é a região mais a sul do país, não é? Mais conhecida pelo turismo, não é? Mas que, obviamente, sempre foi uma região agrícola, continua a ser. É claro que se terceirizou muito, neste momento é uma região, sobretudo, muito ligada ao turismo, aos serviços, ao comércio, mas continua a ter uma realidade agrícola e rural e, portanto, o que nós fizemos foi estudar o Algarve a partir de 2 concelhos do interior, mas identificando 2 concelhos que têm dinâmicas sociodemográficas e de mobilidade muito diferentes. E também para desconstruir aquela ideia de que o interior é tudo igual. Não é? Quando se fala do interior, como se fosse uma entidade homogénea e desconstruir precisamente esta ideia. Bom, depois, outro tipo de conceitos que eu tenho trabalhado é precisamente nesta relação entre por um lado, as pessoas que se vão movendo, não é? E a forma como elas se ligam coletivamente, não é? Portanto, ou seja, eu trabalho no conceito de capital social. Não é? Esta ideia de como é que, de facto, as relações sociais vão sendo estabelecidas entre as pessoas e grupos. Desconstruir também uma outra ideia, que é a ideia, de facto, que as aldeias, os pueblos, são espaços de forte coesão, de forte identidade. E que muitas vezes o que eu identifico, como qualquer coletividade social, é que são espaços também de divisão, não é? de divisão social e de desligamento e não só de ligação, não é? E por aí. Então aqui eu utilizar o conceito de capital social, nomeadamente naquelas 2 expressões, não sei se vocês têm essa noção, do bonding e bridging, não é? Bonding tem no sentido mais de relações para dentro, não é? Identitárias, o bridging mais no sentido de relações, relações fracas com o outro, não é? Portanto, ou seja, que passa muito por lógicas também de mobilidade, não é? Portanto, e nessa lógica do bonding e bridging também fui identificando, e vou tratar isto em termos ilustrativos, da maneira como de facto as pessoas se ligam e se relacionam com os espaços rurais. E finalmente, aqui mesmo se tiver tempo, isto já é mesmo no final, também para desconstruir uma outra ideia, que é esta ideia de que quando falamos de espaço metropolitano, também podemos estar a falar de espaço rural. E, portanto, isto tem a ver com um estudo que é mais recente, portanto, estes 2 estudos são projetos de investigação. O primeiro é o letramento, no caso do Alentejo, outros são projetos de investigação que coordenei, que são financiados pela FCT, que é a nossa agência científica, não é? E neste estudo, é um estudo também sobre as desigualdades sociais e territoriais na área metropolitana de Lisboa, que foi durante a crise, portanto, apanhou o período da crise, portanto, e sobretudo o período da austeridade, e, portanto, o período, digamos, a Troika, não é? Portanto, isso é conhecido, portanto, conhecem isso, portanto, entre 2012 e até 2014, portanto, foi o estudo, e foi um estudo em que a ideia foi ir às entranhas da área metropolitana de Lisboa, não é? Portanto, essa é outra questão, porque muitas vezes quando se trata a área metropolitana de Lisboa, trata-se fundamentalmente das cidades, e dentro das cidades é sobretudo Lisboa, não é? E, portanto, não há muitos estudos sobre o subúrbio e não há muitos estudos depois também sobre áreas mais rurais, não é? E, portanto, o que eu vou aqui fazer é apresentar-vos alguns dados de como há uma especificidade, até do ponto de vista vivencial, do rural, no contexto da área metropolitana. Portanto, desconstruir também essa ideia de que, quando falamos de territórios metropolitanos, podemos também estar a falar de territórios rurais. É claro que, evidentemente, isto sempre é uma lógica relacional, não é? Portanto, perceber que, de facto, o território não é estanque, não é? E, portanto, estamos a falar de territórios que estão sempre em diálogo e em relação entre o rural e o urbano. Bom, portanto, vamos começar pelo primeiro ponto, que é esta ideia de desconstruir as visões dualistas do território e no fundo, perceber a importância das cidades no mundo rural. Eu, para iniciar a conversa, trago aqui 2 mapas. E é sempre, não sei se há aqui alguma geografia, mas embora seja sociólogo, gosto sempre, e acho que não há outra maneira de trabalhar o território. Ou seja, quando estudamos o território tem que ser sempre analisado a partir de uma perspectiva pluridisciplinar.
temos sempre de sair da nossa disciplina, embora possamos ter a disciplina como o nosso core, não é? Portanto, o nosso núcleo central, mas nunca é suficiente. Não é? Ou seja, o historiador tem que sempre dialogar com a geografia ou com outras ciências sociais para fazer uma análise histórica dos territórios. No caso, o sociólogo tem que fazer esse diálogo também. Porque, de outra maneira, de facto, ficamos sempre com visões muito incompletas. E mesmo assim, mesmo tendo essa preocupação, de facto, muitas vezes é difícil. Eu trago aqui 2 mapas. O primeiro mapa é um mapa que é baseado, enfim, é retirado da obra do geógrafo Orlando Ribeiro, não sei se conhecem, é uma grande referência da geografia do século XX, quase o pai da geografia moderna portuguesa, mesmo o pai da geografia moderna portuguesa, e que tem um livro, que é um livro, enfim, uma referência fundamental para quem quer estudar geografia em Portugal, que designa Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. E este é o mapa síntese que está aqui, em que, basicamente, o que é interessante no caso do Orlando Ribeiro é que ele estende-se, portanto, ele faz esta distinção entre o Mediterrâneo e o Atlântico, mas o Mediterrâneo vai até praticamente à beira-baixo. Portanto, ou seja, o Portugal Mediterrâneo, e aqui é evidente, eu não vou estar só isto daria aqui uma sessão, não é? Mas o Portugal Mediterrâneo, obviamente, ele identifica a partir de um conjunto de dimensões, não é? A questão paisagística, a questão populacional, os modos de vida, portanto, são a partir dessas várias dimensões que ele vai, e neste caso, obviamente, influenciar, não é? E, portanto, mas, no fundo, ele identifica que, de facto, esse Mediterrâneo se estende praticamente até à beira. O que é interessante, de facto, o Alentejo é aqui, esta zona, não é? Daqui, mais ou menos, até aqui. Portanto, depois há o Alto Alentejo e Baixo Alentejo. Depois temos o Algarve. E depois, curiosamente, o Atlântico, ele, no fundo, faz uma separação entre o norte Atlântico, que corresponde ao norte assim, mais ocidental, não é? Do oeste, e distinguindo do norte transmontano, que tem especificidade que é diferente, quer do ponto de vista do clima, quer do ponto de vista do relevo, quer também do ponto de vista social. Bom, e no fundo, este mapa caracteriza aquilo que é o Portugal tradicional. Portanto, é o Portugal rural, em grande medida, e, obviamente, que a partir, sobretudo, da segunda metade do século XX, Portugal teve, como outros países, e aqui também, não é, um conjunto de transformações, nomeadamente que passaram por uma forte industrialização e urbanização, sobretudo no litoral, teve imensas consequências, e isso é específico de Portugal, nomeadamente, mas no caso de Portugal, obviamente, e este é o segundo mapa, que ilustra precisamente, é um mapa do início, precisamente, dos anos 2000, um mapa que fazia parte, na altura, do Programa Nacional de Ordenamento Territorial, portanto, era um programa nacional de ordenamento, não é? Portanto, ou seja, que tinha uma componente de diagnóstico, mas também uma componente depois de política pública. E este é um mapa síntese podia trazer vários outros, mas este é um mapa síntese que identifica precisamente, é muito diferente deste, não é? Aqui a grande distinção fundamentalmente é entre o norte e o sul, não é? O Atlântico e o Mediterrâneo. Aqui a distinção passa a ser fundamentalmente entre o litoral e o interior, não é? Em que, portanto, identificando aquilo que eles dizem como arcos metropolitanos, não é? Nomeadamente esta área metropolitana de Lisboa, de facto, que é maior, e depois outros arcos metropolitanos, nomeadamente ao nível do litoral, identificando o Porto, a zona que é a zona do Oeste, e depois aqui a zona do Algarve. Portanto, tirando esta faixa, que é uma faixa correspondente ao Alentejo litoral, de facto, todo o litoral do país fortemente urbanizado e, sobretudo, fortemente urbanizado. E depois, para além disso, emerge uma outra dinâmica, que é aquilo que é o Portugal policentrado, não é? Ou seja, núcleos urbanos de cariz policêntrico. E, portanto, é isso que acontece, nós identificamos no litoral, mas também no interior. Não é? Ou seja, aquilo que diferencia o interior, segundo este mapa, não é? Deixa de ser a questão norte-sul, passa a ser, digamos assim, os núcleos
policêntricos, não é? Os núcleos urbanos. E, portanto, depois identifica-se aqui uma série de núcleos, digamos assim, ao nível de... E, portanto, a terceira dimensão importante neste mapa são obviamente, as vias de comunicação e ligação. Não é? Portanto, passam a ser estruturantes, não é? Para a organização destes núcleos policentrados, núcleos urbanos policentrados. E, portanto, são dois mapas muito diferentes. E eu fiz um exercício de, precisamente, o estudo que fiz aqui do Alentejo, perceber, por um lado, achar que há aqui um vazio entre estes dois mapas, uma espécie de gato. Não é? E, pegando no caso do Alentejo, o que eu fiz foi perceber que, de facto, a maneira como, do ponto de vista do país, não é? Do governo, das políticas públicas, se olha para o rural daqui deixa de aparecer como diferenciação, não existe, não é? É cinzento. Claro, isto é uma metáfora, não é? De certa maneira, mas muitas vezes aquilo que os mapas transmitem são metáforas, não é? Portanto, é cinzento. E, portanto, não há grande diferença, do ponto de vista deste mapa, entre o rural do Alentejo e o rural do Transmontano. Passa a ser uma massa cinzenta, indiferenciada. Então, o que eu fiz foi precisamente questionar isso através, entre outras coisas, através do estudo sobre o Alentejo. Bom, mas antes de chegar lá, eu não vou ligar-vos, não vou aqui desenvolver com muito detalhe cada um desses slides, senão estaremos aqui até ao final da tarde. Basicamente, o que vocês têm aqui é para também perceberem o tipo de transformações socioeconómicas que Portugal teve ao longo entre 1960 e 2011. Não é? Portanto, que é o período que, no fundo, são dados de recenseamento, e, portanto, foi um país que, só para ter esta ideia, era um país nos anos 60 fortemente rural, não é? Portanto, em que o setor primário ainda empregava 43% da população, mais de 43%. Tínhamos uma taxa de analfabetismo de 33% e, do ponto de vista... isto é uma tipologia de classe que nós usamos no ISCTE, portanto, no nosso instituto, já há muito tempo. Não vou agora aqui estar a descrever cada classe, mas, basicamente, eu queria aqui salientar a importância, portanto, há aqui algumas transformações, mas era um país que entre operários industriais e assalariados agrícolas, não é, representavam mais de 60% da população empregada. Portanto, era um país fortemente rural, em que as classes, nomeadamente os técnicos, os quadros superiores, eram praticamente inexistentes. Um país rural e com níveis de escolaridade bastante baixos. Mas aconteceu muita coisa e, de facto, o que aconteceu foi que o país se foi terceirizando, não é? É muito interessante verificar que, por exemplo, o setor secundário nunca foi maioritário em Portugal. Não é? Nós passámos num país em que era maioritariamente, do ponto de vista da população empregada, agrícola, para um país que passa a ser maioritariamente ligado ao setor dos serviços, comércio e serviços, não é? Ou seja, a indústria nunca foi preponderante do ponto de vista dos setores de atividade, mas no entanto, nós temos uma população operária bastante considerável. Aliás, no início dos anos 2000, ainda 30% da população era operária industrial. Bom, houve um conjunto de alterações, mas nessas alterações de terceirização empreendente, a agricultura praticamente desapareceu em termos da sua representatividade do ponto de vista do emprego. É isso que eu queria aqui salientar. Então, obviamente, temos uma classe que praticamente desaparece, que é a classe dos assalariados agrícolas, não é? Que nos anos 2000 estava praticamente a nível de 1%. E mesmo aquilo que nós designamos aqui os agricultores independentes, que são os camponeses, basicamente são agricultores que trabalham por conta própria e que não têm empregados, não é? Que também, obviamente, praticamente desaparece neste período. Portanto, seja um período de forte transformação em termos de recomposição da economia, sobretudo terceirização, e também de forte urbanização, como vimos. Bom, e isto tem impactos diferenciados nas várias regiões e tem impactos diferenciados nos territórios. E
na linha do que eu estava a dizer inicialmente, não é? Lembra-se daquela questão relativamente à desconstrução das ideias feitas sobre os territórios rurais. Faço uma análise muito simples na tese a partir do estudo do doutoramento, não é? Em que uma análise relativamente só a partir da população residente e vendo a evolução a partir de 900, não é? Portanto, aqui 900 é o ponto de partida, e perceber a evolução, a taxa de variação de recenseamento para recenseamento, não é? 10 em 10 anos, ao longo praticamente do século XX. E o que emerge na análise, não é? Isto é, embora seja uma análise muito simples, mas de facto ainda não tinha sido devidamente salientada, é que o Alentejo, conhecido como o celeiro de Portugal, não é? A grande região, uma das grandes regiões agrícolas do país, o que é que nós verificamos do ponto de vista demográfico, não é? Que são, a partir, nomeadamente, dos anos, portanto, a região, portanto, está aqui a azul a região, não é? Este azul. A região vai crescendo do ponto de vista populacional até 1950 e depois começa a diminuir claramente, não é? Portanto, há aqui uma regressão demográfica muito forte que atinge a região, das regiões rurais, como vimos, e portanto tem a ver com os processos que estamos a falar há bocado, entre outros, portanto, associar isso ao êxodo rural, portanto, a saída para as grandes áreas metropolitanas e por aí adiante. A mecanização da agricultura, que no caso do Alentejo teve um impacto precisamente no desaparecimento praticamente daquela classe de cereais agrícolas, não é? Portanto, vimos isso, não é? Portanto, deixa de haver alternativa de emprego nestas zonas e todas as pessoas migram para as cidades, para o litoral, mas também há um fenómeno interessante que é a consolidação das cidades médias. Ou seja, no fundo, o que é interessante é que num contexto em que a região não todo está a agredir, do ponto de vista demográfico, o que nós verificamos é que determinadas cidades estão a crescer. Quase como contra-movimento face ao movimento geral de regressão demográfica dos territórios rurais. Portanto, isto para dizer que, de facto, as cidades médias se consolidam neste período. E se consolidam precisamente porque vão recebendo também população vinda do espaço rural, das freguesias, dos pueblos rurais, não é? Que não imigram só para o litoral do país, mas imigram também para estas cidades, que também são cidades que vão aumentando a sua oferta em termos de serviços. A questão do ensino superior é muito semelhante ao que aconteceu aqui também na Galiza, não é? Portanto, começam a ter universidades, ensino superior e brilhantes, vão se especializando e passam a ser polos relacionados importantes, e portanto isto para perceber precisamente esta ideia de que não é possível olharmos para estes territórios, que são territórios rurais, não é? As regiões que normalmente são conhecidas por serem regiões rurais e agrícolas, sem perceber de facto a importância que as cidades vão tendo a esse tipo. E portanto, e é isso que identifico aqui, e depois fiz um conjunto de exercícios para perceber que mesmo que era ao nível concelhio, há dinâmicas sociodemográficas contraditórias dentro da própria região. Ou seja, ela não é toda homogénea. E, portanto, há de facto uma tendência de regressão, de diminuição demográfica, de envelhecimento, de despovoamento, mas também ao nível concelhio, por exemplo, isto é entre 1990 e 2001, há diferenças entre, por exemplo, há aqui territórios que têm um crescimento positivo, outros que têm um crescimento positivo, mas em deceleração. Portanto, há aqui várias situações e fui complexificando a análise, nomeadamente convocando depois, não vou agora, que isto daria também, obviamente, podíamos estar aqui muito tempo, não vou estar isto aqui meramente para ilustrar, não é? Mas na análise fui enquadrando outras dimensões, os setores de atividade e por aí adiante. E o que emerge, curiosamente, é precisamente, à escala do Alentejo, uma visão policêntrica. Ou seja, que desconstrói claramente aquele cinzento diferenciado relativamente às zonas supostamente rurais. E, portanto, temos aqui, são áreas de forte urbanização intensa, nomeadamente algumas cidades, como falámos há bocado, nomeadamente as capitais de distrito, e depois aquilo que eu dizia como urbanização moderada, que são excessos de conceito, em grande medida, conceito, não sei se vocês têm noção, mas nós temos os distritos que são maiores zonas, não é? Praticamente são não equivale às NUTS 2, mas é como se fosse, mais ou menos, e depois temos portanto, os excessos de conceito, e depois também, ao nível do setor de atividade,
diferenças do ponto de vista de algumas zonas mais em que há alguma indústria, nomeadamente a indústria mineira e por aí adiante, e depois do ponto de vista agrícola também diferenças, não é? E, portanto, ou seja, perceber que do ponto de vista socioeconómico há uma forte diferenciação numa região que normalmente é vista, apresentada até politicamente como sendo uma região relativamente homogénea, até quase hegemónica. Aliás, e até isso alimentado politicamente, até pelas elites locais, por exemplo. Eu lembro de uma sessão que tive em que fui apresentado pela primeira vez os Estados e foi quase em que apresentar esta ideia de que o Alentejo tem que se olhar para o Alentejo também como uma região forte, em que há forte diferenciação, portanto, e que há diferenças entre os espaços rurais e os espaços urbanos, e dentro dos espaços rurais também há diferenças e por aí adiante. E isso politicamente foi difícil porque a ideia é que de facto o Alentejo é relativamente homogéneo, não é? E portanto, a região é quase única, não é? Do ponto de vista depois da política, nós temos um grande debate, é um debate mais prolongado que temos, um dos mais prolongados que temos depois do 25 de Abril, que é a questão da regionalização, que não está resolvida em Portugal. Foram-se resolvendo muitas coisas depois do 25 de Abril, não é preciso estar a fazer esta contextualização histórica, porque vocês sabem mais ou menos, sabem o que é que foi o 25 de Abril, portanto, essa noção, não é? Mas, enfim, fomos resolvendo várias coisas, o Serviço Nacional de Saúde, a Educação Pública, o welfare state, o Estado Social, fomos resolvendo as questões também mais fraturantes, a questão da interrupção voluntária do aborto, portanto, há uma série de coisas que fomos resolvendo, demorou mais ou menos, houve discussão e por aí adiante, quer do ponto de vista social, económico, quer ao nível, digamos assim, das questões relacionadas com os valores e por aí adiante. Mas a regionalização, de facto, não foi resolvida, ainda é uma questão em Portugal. E o Alentejo aparece, mesmo assim, nesta discussão da regionalização, o Alentejo aparece com a região é uma região única, portanto, é uma região, de facto, e no fundo, o que eu tentei demonstrar, precisamente, esta ideia que isso não é assim. E aqui, de facto, um dos elementos fortemente diferenciadores é precisamente as cidades e a relação das cidades com o espaço rural. E, portanto, foi isso que eu depois tentei estudar a uma escala mais micro. Aliás, uma coisa que eu quis alertar também, enfim, que é, há bocado falei que é importante termos sempre em conta que não é possível fazer uma análise sobre as dinâmicas territoriais a partir de uma só única disciplina. Portanto, temos que ter sempre, é importante, de facto, existir sempre essa preocupação de enquadrar outras disciplinas. E também diferentes escalas. Ou seja, é muito arriscado termos uma análise para o território a partir de uma única escala. E eu aqui já apresentei várias escalas, não é? A escala do país, agora a escala da região, depois a escala as cidades e os territórios rurais. E então, a última escala, isso foi basicamente o projeto de doutoramento foi pouco essa escala em que depois me concentrei na segunda parte da investigação, foi uma aldeia, o Pueblo, que é Albornoa, chamada Albornoa, portanto, que no Baixo Alentejo, que é uma aldeia que está aqui, assinalada a cinzento, que está a 20 km da capital distrito que é Beja. E, portanto, que está entre Beja e Castro Verde, que é depois o concelho a seguir, para sul. E aqui a questão foi que eu fiz uma revisitação. Esta aldeia tinha sido estudada por um sociólogo, que foi o Afonso de Barros, nos anos 70, que curiosamente apanhou ainda aquilo que na altura se designava como sistema latifundista, que era dominante antes do 25 de Abril, antes da Revolução, não é? Portanto, ainda faz uma caracterização da Albornoa no contexto desse sistema latifundista e, portanto, um sistema em que, de facto, não vou agora, vocês têm essa noção, portanto, e depois estuda o processo que ocorre depois do 25 de Abril, que é o processo da reforma agrária. E eu estudo a aldeia, no fundo, praticamente 30 anos depois, aplico o inquérito em 2003. Não vou agora especificar muito, vou só apresentar algumas coisas. E aqui, isso permite-me ver como
à escala daquele micro-território, uma aldeia, eu consigo ter aqui um horizonte temporal de 30 anos e perceber também as alterações que ocorreram nestes 30 anos, nesta escala mais micro. Ou seja, perceber como é que aquelas transformações que foram identificadas nos macroprocessos, nomeadamente aqueles mapas que eu falei, como é que ela foi vivenciada pela população, e aqui faço uma aplicação do inquérito e também entrevistas aprofundadas. Portanto, no fundo, também. O interesse também do Albornoz aqui, para mim, era a sua proximidade com Beja. Portanto, são aquelas aldeias, no fundo, uma espécie de primeira coroa envolvendo Beja, e, portanto, não são as aldeias mais periféricas, que não estão num processo muito acentuado em termos de despovoamento e de envelhecimento, mas que ainda estão relativamente próximos da cidade, que me permite estudar uma coisa, para mim é importante, que é a questão da mobilidade espacial. E olhar precisamente para estes territórios, precisamente da lógica da mobilidade espacial, que foi aquela questão que inicialmente falámos. E então, eu aqui apresentei só, de uma forma muito sintética, algumas conclusões. Precisamente para perceber também, lá está, os processos contraditórios que coexistem numa mesma aldeia. Uma aldeia, na altura, não chegava já a 900 habitantes, mas como é que nessa aldeia, mesmo olhando para essa aldeia, o que de facto emerge é processos que são contraditórios, mas que coexistem. Ou seja, nem sequer essa aldeia é um espaço hegemónico, como é óbvio. E então, só aqui algumas diferenças, algumas questões, Claro que nestes 30 anos, ou mais, a aldeia envelheceu, claramente, e portanto, ou seja, no início do século XX, 36% da população já tinha mais de 65 anos, teve um despovoamento, depois se foi acelerando, mas só para vocês terem uma ideia, em 1940, de 40 a 2001, a aldeia perdeu 75% da sua população residente e perdeu serviços, perdeu centralidade. Portanto, tinha médico, tinha farmácia, havia comércio local, pequena indústria, a extração de polícia, tudo isso foi desaparecendo. Portanto, tinha lá uma escola na altura, tinha um outro café, tinha um infantário para aí dentro, mas de facto o resto desapareceu. E é muito interessante porque uma das coisas que eu depois até teorizo, enfim, depois vou falar um bocadinho disso, mas um dos textos que eu teorizo, Depois, a teorização a partir disto também é interessante para teorizar, Ou seja, e recorro a uma entrevistada na altura, que uma das perguntas era como é que era a aldeia antes e agora como é que é agora em Crida. E ela diz-me isto: antes, 30, 40 anos, a aldeia era como é a cidade de Beja agora. E isso é muito interessante. Ou seja, no fundo o que ela disse é que de facto, na altura, a Albornoz era um foco central, era uma centralidade. Porque era a Albornoz que as pessoas dos montes, nós chamamos montes, as pessoas que viviam, portanto, mais no espaço rural, Portanto, as aldeias e depois os montes são no fundo, como se fossem povoados mais pequenos, mas próximos das herdades, Portanto, as pessoas trabalhavam nas herdades, nas fazendas. E portanto, vinham à aldeia, portanto, consumir, vinham à aldeia ao médico, vinham à aldeia buscar o correio, e isso desapareceu. E agora vamos a Beja. E, portanto, ou seja, há uma alteração muito clara das centralidades. E, portanto, isso significou o quê? Significou que a relação da relação entre rural e urbano também se alterou. Uma das coisas que eu trabalho, e isso é interessante, mesmo no tempo em que o Afonso Bastos faz o estudo, nos anos 70, em Albornoz, a ligação da Albornoz com a cidade era mínima. Só para aí 9% da população ativa trabalhava na cidade, era residual, e as pessoas iam à cidade muito pouco. Portanto, não havia transporte, e portanto ia à cidade talvez uma, 2 vezes por ano, ou finalmente era nas feiras, Ou então quando o filho ia à tropa, e pronto. E portanto, ou seja, havia uma relação muito longínqua face à cidade. E isso alterou-se também por isto, E, obviamente, outra alteração é a perda do desaparecimento agrícola, Em praticamente, reparem, em 74, segundo, estes são os dados dos 2 inquéritos, segundo o Afonso Barros, o inquérito de 61% trabalhava da população ativa, em 74 trabalhava na agricultura, para, no início da agricultura, 6%. E esta é outra questão impressionante, Que também muitas vezes, e vocês sabem isto melhor do que eu, porque são historiadores ou trabalham, que é
o rural sofreu uma forte transformação durante este período, não é? Uma transformação silenciosa, é verdade, muitas vezes invisível, mas uma forte transformação. Reparem, em pouco mais de 30 anos, estamos a falar de uma revolução que era sobretudo agrícola, em que a agricultura desaparece. É um setor que completamente desaparece. Isso tem alterações muito profundas também depois na maneira como a aldeia, no fundo, evolui. Portanto, ela vai-se despovoando, portanto, há mudanças regressivas, mudanças de despovoamento e de envelhecimento, mas ao mesmo tempo, o que é que nós encontramos? Dinâmicas de suburbanização. Nomeadamente, com a questão do commuting, da mobilidade espacial, o que eu identifico no estudo é que muita da população ativa que reside em Beja, que reside em Alcatroa, trabalha em Beja. E então faz a vida pendular que se faz, por exemplo, nas áreas metropolitanas, não é? Portanto, ou seja, de manhã vai trabalhar, regressa ao final da tarde e, em muitos casos, através de transporte particular, do uso do automóvel. E, portanto, ou seja, no fundo, e entrevistei na altura também das pessoas que me diziam que preferiam viver na aldeia porque tinham o melhor dos mundos. Tinham o melhor do que era viver numa aldeia, portanto, uma casa grande, um espaço, portanto, tranquilo e brilhante, e viviam na cidade, trabalhavam na cidade, onde consumiam brilhante, podiam de facto, embora sejam 20 km, mas no caso do Alentejo, como são planícies, faz-se em 15 minutos, e, portanto, tinham o melhor dos mundos. E, portanto, seja, grande parte da população trabalhava em Beja e, no fundo, significa que Beja, nota-se claramente, ou seja, agora ao nível de uma aldeia, como é que de facto se percebe que a centralidade de Beja se reforça da cidade e essa centralidade assenta também num aumento muito considerável da mobilidade espacial que caracteriza pendular, não é? Ou seja, no dia-a-dia. Como nós encontramos as pessoas que vêm do Barreiro, no caso da área metropolitana do sul de Lisboa, para Lisboa, ou de Almada e por aí diante, ou imagino aqui também que acontece entre as cidades da Galiza e as zonas mais, quer Vigo, quer Santiago, quer Coruña, e depois as próprias vilas e aldeias envolventes. Pronto. Esta é a primeira pronto, estão a ver, de facto, a apresentação, no fundo, aqui, desconstruir um conjunto de ideias pré-noções sobre o rural, utilizando, por um lado, diferentes perspectivas, diferentes análises a partir de diferentes disciplinas científicas, neste caso as ciências sociais, e também as diferentes escalas, e perceber, de facto, que o espaço rural foi um espaço de forte transformação, de forte dinamismo e por aí adiante, e de contradição, dinâmicas fortemente regressivas, de despovoamento e por aí adiante, envelhecimento, mas ao mesmo tempo relações e dinâmicas territoriais e sociais inesperadas que se intensificam. E, portanto, de tal maneira, por exemplo, que o livro que depois publiquei da tese, que é mais centrado na aldeia, se chama precisamente de aldeia a subúrbio. Portanto, este horizonte de uma aldeia que passa a uma espécie de subúrbio. E isso não é necessariamente negativo. Provavelmente o futuro desta aldeia passará precisamente por intensificar estas lógicas de suburbanização. Isso não tem que ser necessariamente negativo, não é? Mas isso depois são as questões mais a nível da política pública. Bom, a segunda questão que falámos há bocado, que é esta ideia, agora centramos na questão da mobilidade espacial. Olhar para os territórios rurais como espaços em que as pessoas estão sempre em movimento. Desconstruíram outra ideia de facto que nos territórios as pessoas estão fixas e que nascem e morrem nos mesmos sítios, sendo que têm saído deles, ou pouco têm saído deles. Que, como vocês sabem, é uma ideia feita. Mesmo antigamente não era assim. Mas eu costumo dizer, só agora aqui a tag de foice, como se costuma dizer em Portugal, não sei se aqui a expressão é mesmo, se utilizam este tipo de expressão, mas muitas vezes, para descobrir esta ideia, eu recorro, aliás, tenho aqui um texto sobre isso, à história de vida do meu bisavô. O meu bisavô, que nasceu numa aldeia do Algarve, e o Algarve, nos anos, no princípio do século XX, era das regiões mais pobres do país, atrás dos montes, muito pobre, antes do boom do turismo e por aí diante. E o meu bisavô, a partir dos 15 anos, começa a trabalhar, faz as chefes da Espanha. Vai a pé, Lepes, Huelva, por aí dentro, é que trabalha nas ceifas em Espanha.
a pé, e depois o que acontecia é que fazia isso, depois iam a pé até ao Alentejo, onde faziam os checas do Alentejo. E depois voltavam. Depois, a partir daí, dos 17 anos e por aí adiante, veio a pé até, não sei se vocês conhecem, mas há uma ponte que é Alcácer do Sal, não é? Que é, no fundo acaba ao Alentejo. Essa ponte, a primeira ferroviária, foi construída também nos anos 20. Ele veio a pé do Algarve, com mais uns amigos, construir a ponte. E depois, uns anos mais tarde, já casado, mas com 20 e poucos anos, antes disso, a vida não estava a melhorar e começa, de facto, a ter notícias de pessoas, não é? Nomeadamente homens, que estavam a migrar para a América Latina, nomeadamente para a Argentina, a tal zona latina, não é? Não sei se vocês conhecem. E migra para a Argentina. E na Argentina, depois vai para Buenos Aires, não é? Trabalha em vários setores, não é? Mas tem conhecimento de uns colegas, de uns amigos, vizinhos, algarvios, que estão na Patagónia a trabalhar na extração de petróleo. E então, certo, lá ganha, os salários eram mais altos. Mas isto tudo a partir de rede, aquilo que nós chamamos na migração em cadeia, né? Redes de conhecimento, numa aldeia perdida, a partir de uma aldeia perdida do Algarve, eles tinham acesso a essas redes. Não é? E, portanto, migra para a Patagónia. E trabalha lá na extração petrolífera. E depois tem a sorte, havia jogo ilegal que passava por lá, que era, neste caso, a lotaria, que era jogo de Buenos Aires, mas que era ilegal naquela zona, e tem a sorte de comprar umas cautelas e ganha a lotaria e vem rico. E teve essa sorte de vir rico para o Algarve e que volta para o Algarve para a mesma freguesia, próximo, onde compra uma quinta. E portanto, ou seja, embora e voltou, e eu às vezes costumo dizer, não é eu, nós, a minha geração, e agora que somos filhos da globalização, o meu avô com 20 e poucos anos tinha mais experiência cosmopolita do mundo do que eu tive com 20 e poucos anos. Para desconstruir esta ideia, não é, de facto, que as pessoas no meio rural estavam presas aos territórios. Não é assim, nunca foi assim. Não é? E este caso é muito paradigmático disso. E, portanto, felizmente ele ganha a loteria, pôde voltar. E em parte, se calhar, também é por isso que depois as gerações, nomeadamente os netos, chegam ao ensino superior e tiram o curso e conseguem se doutorar e por aí dentro. Bom, e a vida é feita disto. Bom, mas precisamente para dizer que desconstruir essa ideia relativamente. E isso tem a ver também com questões metodológicas, não é? Porque muitas vezes os estudos monográficos, que eram os tradicionais no meio rural, faziam um corte, não é? Portanto, faziam um estudo de uma comunidade, não é? Como se a comunidade, no fundo, fosse fechada em si própria. E isso nunca acontecia, não é? Não era assim, as pessoas viviam. Bom, então, para mim isso é muito claro que a questão da mobilidade era importante, sempre foi importante no meio rural. E então o que nós fazemos sobre o Algarve, lá está, naquele mapa que eu falei inicialmente, do Orlando Ribeiro, o sul aparece quase, não é? De uma forma relativamente homogénea, é verdade, e fala-se do Mediterrâneo. E é engraçado ler o livro O Sul e o Mediterrâneo é sobretudo o Alentejo. E ali, de facto, o Orlando Ribeiro, no fundo, o Algarve aparece, mas não é uma região que ele trabalha muito. E, portanto, ou seja, quando ele fala do Portugal Mediterrâneo, está a falar sobretudo do Alentejo. E o Algarve, que é a zona mais sul, é muito diferente do Alentejo, desde logo através da sua estrutura fluviária. É sobretudo uma zona mini-fundo, e portanto não tem grande propriedade como o Alentejo, e é uma zona, do ponto de vista urbano, também muito diferente. Bom, e então, nesta desconstrução também das várias pré-noções, dos vários modelos, digamos assim, de classificação que nós usamos, e é natural, não é? E a ciência também é isso, não é? Precisamente porque vamos construindo modelos anteriores, para construir, mas já a ideia aqui era